Bom dia. Bom dia, Melo. Bom dia, Ivan. Bom dia, comunidade, fórum. Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 10 de outubro de 2025. Estamos aqui, olha, o caminho que se bifurca, que está cada vez mais claro. Isso é uma coisa que a gente vem batendo aqui. O Brasil hoje está na mão do brasileiro decidir o seu destino. As eleições do ano que vem praticamente já estão aí. As pessoas estão posicionadas, cada um defendendo o seu lado. E o brasileiro vai ter dois caminhos. Esse caminho aqui é da esquerda, onde tem a bandeira do Brasil, da manifestação lá na Paulista, e o caminho à direita, onde tem a bandeira dos Estados Unidos, que foi a manifestação da direita, da extrema-direita, lá na Avenida Paulista, do pessoal que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que defende a intervenção do Donald Trump no Brasil, né? Ou o Brasil do presidente Lula, do imposto de renda zerado para quem ganha até 5 mil, dos programas sociais, do Vale Gás que vem aí, não é? De todos esses projetos. Então, vamos fazer um traçado mais ou menos do que está acontecendo e do que, inclusive, as últimas pesquisas mostram. Não é? Aqui é o Brasil da direita, está sendo não o BBB, né? Para mim é o Brasil do BBBB, porque são os bilionários, os bancos, as bets e os bolsonaros. Estão todos aí. Ou, dito de outra forma, o MMMM, mercado, militares, milicianos. Não podemos esquecer os milicianos, porque o governo deles, tanto no Rio como agora em São Paulo também, milicianos. PCC é uma organização miliciana, como aqui no Rio de Janeiro. Não é só criminoso, não. Tem policial envolvido, é milícia. Certo? E mídia. Mercado, militares, miliciano e mídia. Todos esses estão do mesmo lado, aquele caminho da direita. Vamos ver, pegando apenas um segmento desses militares, não é? Que o atual comandante do Exército, num discurso antes de ser empossado, falando aos seus comandados, ele disse que este resultado, entenda-se, a vitória do presidente Lula, não era o desejado pela maioria de nós, ou seja, a maioria deles estava desejando a vitória do Bolsonaro. Por quê? Ele estava falando dos oficiais, porque os oficiais estavam no governo Bolsonaro mamando nas tetas como nunca, porque, além do soldo, eles tinham milhares de cargos no governo Bolsonaro, como ministro, tanto que vários deles já estão aí condenados à prisão por tentativa de golpe. Estavam tão agarrados à mamata que queriam continuar, não é? Então, estão aqui as Forças Armadas. Agora, prestem atenção. Ano 2019, 20 de agosto, governo Bolsonaro, primeiro ano do governo Bolsonaro. Exército não tem comida para os recrutas. Dispensa 44 mil alistados e pode cortar 1/3 do efetivo. E aqui as mamatas, além das mais de 700 toneladas de carne para churrasco e 80 mil cervejas bancadas com dinheiro público, documentos obtidos pelo Congresso em Foco mostram que as Forças Armadas, isso durante o governo Bolsonaro, também compraram mais de 9 mil quilos de filé de bacalhau, 9 toneladas, não é?
de filé de bacalhau. 139 mil quilos, ou seja, 139 toneladas de lombo de bacalhau. Olha só! Além de 10 garrafas de uísque 12 anos para o comando e 660 de conhaque para o comando da Marinha. Ô, Ivan, 660 garrafas para o comando da Marinha? Eles querem naufragar no conhaque, meu amigo. Pá! Pois é. Cara, 660 garrafas de conhaque? Cara, é brincadeira. Haja gente para beber. Pois é, os tanques lá, os blindados da Marinha, estavam soltando fumaça. Será que estavam batizando com conhaque lá os blindados da Marinha? Não é possível, rapaz. E outra coisa que eles também muito aí, Viagra e prótese peniana. Ou seja, o governo Bolsonaro cuidava da saúde dos oficiais militares, no uísque, no bacalhau, no camarão, na carne, no Viagra, na prótese peniana. Agora, os recrutas com fome, as Forças Armadas não tinha programa nenhum. O que eles fizeram foi atualizar as coisas que vieram dos governos Lula e Dilma, o caça-gripen. Não fizeram nada. Mas os militares, parte dos militares, nem todos, mas parte, estavam satisfeitos com isso. Eles, tendo o Viagra deles, o resto eles batem continência para os Estados Unidos. Está tudo certo, já está em casa mesmo. Já aqui, a ministra, na época, presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, lembra que com Lula, as Forças Armadas resgataram sua dignidade nos primeiros governos. Os recrutas tinham comida, coturnos, trabalhavam o dia inteiro e os maiores investimentos foram feitos. Submarino nuclear, quem não lembra disso? Que aí veio a Lava Jato e prendeu o nosso comandante Othon. Caças, armamentos, tanques, caminhões. O Lula também contou sobre como encontrou as Forças Armadas quando assumiu o seu primeiro mandato, após os cortes orçamentários de FHC. Quando cheguei na presidência, em 2003, disse o Lula, soldado brasileiro saía às 11 horas, no Bolsonaro também estava acontecendo isso, porque não tinha dinheiro para almoçar. Recruta não recebia salário mínimo. Além de pagar salário e dar almoço, criei o Soldado Cidadão para oferecer cursos de formação. Mas isso foi o passado. Não é? Agora, desde que o Lula assumiu a presidência, pegando o caos deixado pelo Bolsonaro, não é? Finalmente, as pesquisas estão começando a refletir o novo Brasil crescendo com o presidente Lula e que vai chegando a hora da gente se despedir dessa desgraça que nos atormenta há tanto tempo, que é a família Bolsonaro. Segundo a última pesquisa Quest, os membros da família Bolsonaro têm rejeição recorde entre todos os candidatos. Todos os candidatos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro registra o maior índice de rejeição. 68% dos entrevistados afirmam que conhecem e não votariam nele. Jair Bolsonaro, 63% de rejeição. Michele Bolsonaro, isso aí são os nomes que foram apresentados como candidatos a presidente, porque o Carlos, o Flávio e o Jair não estão nessa, mas não teriam resultados diferentes. Imagino, então, o Jair Renan teria pontos negativos até. Né? Agora, mais curioso é que a pesquisa também analisou a percepção de eleitores
que se declaram independentes, gente que não é nem lulista e nem de esquerda, e nem bolsonarista, nem de direita. Eles são esses flutuantes, pessoas que não... Entre essas pessoas, a rejeição à família Bolsonaro é maior ainda. O Jair Bolsonaro tem uma rejeição de 77%, quase 8 em cada 10. O Eduardo Bolsonaro, 74%, e a Michele, 70%. Então, nós estamos vendo que a família Bolsonaro já está começando a rodar, como eu digo, rodar no vaso, já está rodando. Mas não é apenas ela. Nós vimos há pouco a PEC da blindagem, como eles chamaram, mas que o povo apelidou carinhosamente de PEC da bandidagem. Eles aprovaram, vibrando, a PEC, mas o povo foi para a rua, olha lá, a bandeira do Brasil na Avenida Paulista, e derrubou a PEC da bandidagem. Eles não tiveram coragem. O Senado pegou e falou: epa, olha o povo aí, minha gente. E quando o povo vai para a rua, meu amigo, não tem jeito. Então, eles recuaram. Mas, como sempre, eles não ficaram satisfeitos e agora cortaram essa medida que previa uma arrecadação necessária para o governo Lula tocar os projetos sociais. Era dinheiro que seria tirado de fintechs, impostos, bets, e eles foram lá vibrando, comemorando que tiraram esse dinheiro. Dizia que é dinheiro de impostos. Agora, eu estava reparando, se vocês repararem na imagem, quem está assistindo e não apenas ouvindo, quem estiver ouvindo, eu vou falar. No fundo deles, não sei se aquilo é uma cortina, eu não conheço, mas parece umas grades atrás dele, né? Aí eu falei assim, futuramente, para onde irão essas grades? Olha só, passaram, pularam para frente, e eles todos ficaram atrás das grades. Olha só, pim, pom! Não vai demorar muito e isso vai acontecer. Aí o líder deles, o candidato deles para manter a bandeira dos Estados Unidos, é essa pessoa aqui que a gente, olhando bem para ele, a gente não sabe se é o Tarcísio ou se é o Pinochet. É uma mistura que a gente não sabe se chama de Tarcísio ou de Pinochísio. Aliás, Pinoquísio ficava bom, porque ainda entra o Pinóquio junto, porque é um mentiroso, não é? Pinoquísio, o Pinoquísio, ele foi às redes, dizia que ele não tinha. Olha só, ele falou, agora o PT, ó, os malvados do PT, né? Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Gente, não era da população. Aquilo dali ia cobrar impostos dos bancos, das fintechs, dos bilionários que têm dinheiro aplicado, das bets, do Tigrinho. Era dinheiro dali que ia se tirar o dinheiro exatamente para compensar a perda de arrecadação, botando o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Foi isso que o Tarcísio defendeu e ele estava dizendo que era imposto da população. Não é, não. O imposto acaba ficando para a população porque o governo tem que arrumar algum jeito de pagar as contas. E quando você não pode tirar de um lado, você acaba tirando do outro. É isso que eles querem, que o governo tire dinheiro da saúde, da educação, dos programas sociais. Não é? O ministro Haddad
explicou muito bem essa situação, melhor do que eu, num vídeo muito esclarecedor. O Brasil deu um passo histórico, todos acompanharam. Com a força do povo nas ruas, a PEC da blindagem foi enterrada e nós aprovamos a nova tabela do imposto de renda. Uma conquista que zera o imposto de quem ganha até 5 mil e alivia o bolso de quem ganha até 7.300. Como você sabe, para permitir essa conquista, o governo escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais justo. A conta da isenção será paga pelos super ricos. Avançar com responsabilidade na direção da justiça social requer equilíbrio e coragem. Não adianta dar com uma mão e tirar com a outra. Para verdadeiramente garantir direitos e combater as desigualdades, é preciso também enfrentar privilégios. Com esse mesmo intuito, apresentamos a medida provisória 1303. Para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026, a medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada. Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado. Escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula, que trabalha todos os dias para proteger nossa economia e os direitos dos trabalhadores. Mas eles, mais uma vez, se esqueceram que o povo brasileiro está cada vez mais atento, sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Sabe quem defende o país, quem trai o interesse nacional para proteger familiares e amigos. E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará sua força e dará um basta. O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro: incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu. Os direitos do povo são inegociáveis. E o futuro do país não será sacrificado num tabuleiro de interesses menores. A MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, mas nós seguiremos de pé, ao lado do povo brasileiro, defendendo seus direitos e enfrentando todo e qualquer privilégio que os ameacem. Se você também entende o que está acontecendo, ajude essa verdade a chegar mais longe. Pois é, ficou claro, né? Aqui é o que nós já estamos vivendo para o ano que vem. Temos o presidente Lula, né, do lado do povo, e nós temos o outro lado, que quer a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que quer retirar mais ainda direitos trabalhistas, que quer tirar verba da saúde, da educação, para, como nós vimos ali, colocar no bolso dos bilionários. Então, está aí, ó. Estão aí os dois caminhos. A campanha já começou. Você tem que ver qual caminho você vai tomar. O caminho da direita, em direção à bandeira dos Estados Unidos, do Donald Trump, entrega do Brasil logo de uma vez, privatiza tudo e entrega para os Estados Unidos, ou o lado da esquerda, o lado do Brasil, e parece que os brasileiros estão optando pelo lado do Brasil, tanto que, nas últimas pesquisas, o presidente Lula tem larga vantagem sobre todos os outros adversários, inclusive o Pinochisio ou Pinoquisio, que querem que dispute com ele as eleições do ano que vem.